Oi, Rangel aqui para te contar que teve treta na coletiva de imprensa de um dos jogadores do Marrocos na Copa do Mundo. Sim, o caldo entornou. Um repórter da Globo se estranhou com outro jornalista marroquino, foi acusado de agredir esse jornalista e temos o vídeo do momento que já está viralizando nas redes sociais e tem até o pronunciamento desse tal Global, tá? E aí vocês vão saber o que é que ele falou aqui sobre esse episódio. Hoje aqui com vocês, tá? Ainda falando de futebol, tem Romário, que teve o seu cachê na Cazé TV penhorado pela justiça e você vai ficar sabendo o porquê. Tem ainda a protagonista de novela da Globo, que sendo acusada de estrelismo nos bastidores. E a Thelma falando do apoio a Rodrigo Branco depois dela ter vencido o processo contra ele. É só babado que tem. Então vem, vambora, porque tá começando. Vamos fofocar? Gente, vocês conhecem o Marcelo Regis, o jornalista da Globo de esportivo. Ele faz muita cobertura de esporte. Ele tá lá na Copa, lá na América do Norte, cobrindo a Copa do Mundo, né? E ele se envolveu numa polêmica, gente, pesada. É um babado fortíssimo. Porque ele protagonizou uma discussão com outro jornalista, só que marroquino, durante uma coletiva de imprensa, né? Lá do Marrocos. Foi do Brahim Dias, tá? Que é o camisa 10 da seleção do Marrocos, tá? E aí, durante essa entrevista coletiva, eles começaram a bater boca e aí teve que parar tudo. O jogador parou de falar porque estava atrapalhando, sabe? Assim, estava nesse nível a discussão dos dois. E ele foi acusado até pelo marroquino, lá pelo jornalista marroquino, ele foi acusado de bater, de dar porrada mesmo no jornalista marroquino. Brasil! Gente! O episódio aconteceu na quarta-feira, tá? E tá rendendo até agora nas redes sociais, tá? Muitas opiniões aí foram, né, desferidas e tudo começou durante essa entrevista coletiva, né, que o Brahim Dias, né, deu, não sei se é o nome, não sei se está certo, tá, gente? Ele estava dando essa entrevista coletiva no Marrocos, né, sobre o jogo que ia ter França e Marrocos, né, que teve ontem, né, a gente viu que o Marrocos voltou para casa, mas só que logo na primeira pergunta já, né, enquanto ele estava respondendo a primeira pergunta, os dois interromperam, né, com a discussão dos dois, fez interromper todo o evento que estava acontecendo ali. E aí, né, um monte de jornalista de vários países, de vários lugares, todo mundo ali, é claro que iriam registrar isso e jogar na internet, né, gente? E a confusão, então, logo repercutiu nas redes sociais, mas o bate-boca não durou muito não, sabe? Durou bem pouquinho e foi logo controlado. E o babado todo, gente, teria sido porque parece que o tal do marroquino, do jornalista marroquino, né? Ele estava querendo interferir na imagem das câmeras do Marcelo. E o Marcelo falou: aqui não, meu bem, aqui é Brasil. Tá pensando o quê? Tá? Pelo que parece, o tal do jornalista marroquino estava atrapalhando o Marcelo Correge, né? A concentração do Marcelo, porque estava toda hora levantando o braço, né? E aí o Marcelo chegou a pedir por duas vezes para que ele
parasse de fazer isso, mas só que ele não obedeceu, né? Aí a situação acabou saindo do controle. E nas imagens, né, eu não achei o vídeo com a tradução, né? Mas quem entende de marroquino, que eles estavam, parece que estavam falando francês, alguma coisa assim. Ou foi espanhol, alguma coisa assim, que eles estavam falando. E aí eles estavam discutindo, né? E chega uma hora que o marroquino acusa o Correge de ter batido nele. Você me bateu, né? E aí os dois entraram aí nesse entrave, né? Mas no final parece que tudo acabou bem, gente. O Marcelo Correge foi até as redes sociais, né? E explicou o caso. Mas antes da fala do Marcelo Correge, né? Explicando todo esse mal entendido aí, vamos ver o momento da briga, gente. Vamos ver aí o bafafá todo e vocês vão ver como o clima esquentou mesmo entre eles. Olha só. La question pourquoi tu me frappes? Mais pourquoi tu me frappes? Hein, pourquoi tu me frappes? Parce que tu as tu dois pas me frapper. Tu dois pas me frapper. Écoutez, c'est il m'a frappé. Il m'a frappé. Mais non, il m'a frappé. Parce que tu as levé ta main deux fois devant les caméras. Tu dois pas me frapper. C'est comme à l'école, on vous sépare. C'est pas grave. Les amis, s'il vous plaît, c'est pas grave. Tá aí, né? O babado foi forte, o babado foi certo e o Marcelo Correge, ele se pronunciou no X, né? No Twitter. Ele explicou, né, o que aconteceu. Olha só o que o Marcelo disse. O repórter marroquino estava muito ansioso para fazer a pergunta e levantou o braço algumas vezes, invadindo a imagem das câmeras. Eu pedi 2 vezes para não levantar tanto e ele começou a gritar comigo. Segurou meu braço e eu reagi. Aí no final ele fala que terminou tudo de forma amigável, tá, gente? Pedi desculpas pelo mal atendido, ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos, gente, e ele até tirou uma foto. Gente, que loucura isso, hein? É o jogo da vida de Marrocos contra a França, envolvendo tantas questões. A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou. Disse aí o Marcelo Correge sobre esta briga, este imbróglio que ele teve rapidamente com um jornalista marroquino. E aí, gente, que o caso, né, repercutiu na imprensa internacional. Não ficou só aqui no Brasil, não, o falatório todo, não. Repercutiu aqui na imprensa internacional. Aqui, ó, do UOL. O UOL fez um compilado, né, de veículos, né, de fora do país. E o que eles falaram? Olha só. No Marrocos, o Blad do Marrocos disse que foi um acidente breve, mais indicativo da atmosfera tensa que envolve o confronto da Copa do Mundo. O Sky Sports da Alemanha disse que um incidente completamente louco e constrangedor. De repente, 2 repórteres começam a gritar um com o outro. O Sport da Itália, Sport Itália, deve ser da Itália, né? Episódio clamoroso durante a entrevista coletiva de imprensa. Uma briga explode entre 2 jornalistas, com Brahim Dias forçado a parar enquanto assiste a cena incrédulo. Gente, mas é muito camp, né? E tinha que ser Brasil. Tinha que ter Brasil no meio, né, gente? Para poder protagonizar uma briga desse quilate, no meio de uma coletiva de imprensa, né? Só nós mesmos, gente. Só a gente mesmo. A 4ª Vara Civil da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, determinou o bloqueio de valores do senador
Romário, tá? Ele é do PL, é? Ixi. Tem a receber pelos serviços prestados à Cazé TV durante a Copa do Mundo, gente. Isso mesmo. Aqui, a informação, gente, é da Manuela Alcântara, do portal Metrópolis. Ou seja, o dinheiro que o Romário recebeu do trabalho que ele está fazendo da cobertura da Copa, né, lá na Cazé TV, né, vai ser penhorado aí pela justiça para pagar uma dívida. A dívida, gente, gira em torno de 32 milhões e 400 mil reais. Imagina o valor dessa dívida, tá? Ele é acusado de ter contraído a dívida após uma ação movida pela Concretize Projetos e Obras Limitada, tá? Contra ele e sua empresa. Na decisão, o juiz determinou que a Cazé TV apresente a íntegra de contratos firmados com Romário, além de propostas, notas fiscais, recibos, comprovante de pagamentos e outros documentos relacionados à contratação do ex-jogador. A sentença também estipula que a Cazé TV esclareça se algum contrato envolvendo Romário foi firmado por empresas parceiras na cobertura de 2026 e informe se seria responsável pelos pagamentos. É o seguinte, se o Romário ele fechou publi, né, com outras empresas, além do dinheiro que ele vai receber por estar trabalhando lá na Cazé TV, né? Se ele recebeu algum por fora ali, além daquele valor cheio, né, que ele receberia pelo trabalho diretamente com a Cazé TV, se ele recebeu algum dinheiro de publi, alguma coisa assim do tipo, eles também vão comer, tá? Essa dívida, gente, já é antiga, né? Já é coisa velha, assim, sabe? Inclusive, né, segundo aqui informações aqui da Manuela, né, já teve penhora de imóvel, uma lancha, um Porsche, né, além de restrições via Renajude sobre um Audi e um Peugeot ligados ao ex-atleta. Caso todo começou lá por causa do Café 11 Bar, que era do Romário, né? E ele tinha contratado essa empresa, né, a Concretize, para administrar o estacionamento do bar, tá? E essa Concretize, ela utilizava elevadores de veículos, né? E quando o bar foi fechado em 2011, desculpa, quando o bar foi fechado em 2011, houve a rescisão do contrato e começou uma discussão sobre a retirada desses elevadores. O Romário, então, foi multado e essa multa foi crescendo ao longo dos anos, né? Com esse crescimento aí da dívida, né, o Romário, ele assinou um termo de confissão de dívida, tá? Isso para encerrar a discussão, eles tinham chegado num acordo de 1,5 milhão de reais, tá? Mas, segundo a empresa aí, o Romário não cumpriu com as suas obrigações e não pagou esse dinheiro. Então, por isso que o processo seguiu correndo. E já está até no Supremo Tribunal Judicial. Não, Superior Tribunal de Justiça. E esse valor, então, de 32,4 milhões seria 1,5 milhão e já está em 32 milhões de multa, né, de juros e correção e mora o caralho a 4. Só que o Romário não vai aceitar pacificamente essa decisão da justiça, não, gente. Aqui, ó, segundo o próprio Metrópolis está dizendo aqui, tá, que o Romário vai recorrer da decisão da justiça, tá? Irá apresentar um recurso, como indica a assessoria do Baixinho. Baixinho. O apelido dele é Baixinho, né? Tinha me esquecido disso. Bom, a assessoria também falou que o Romário ele não vai se pronunciar sobre esse caso, né? Por enquanto, tá? E
Vale lembrar que o salário dele, como senador, né, como político, né, ele abriu mão do salário durante esse período que ele está trabalhando aí com a Casa TV, tá? O salário dele é de R$ 46.400. Gente, 46 mil. Né? Ele abriu mão, tá? Porque ele não está exercendo o cargo dele, então nada mais justo, né? E disse que vai devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Vamos ver, né? Agora a gente, como é a vida de rico, né? Vamos combinar? A pessoa tem uma dívida de 32 milhões de reais. E já teve coisa e vai Porsche, e vai Audi, e vai não sei, e vai mansão, e vai iate, né, gente? A pessoa jogou já, parou de jogar já há uns 30 anos, né? Já se aposentou aí, e continua com esse dinheiro, com essa dinheirama toda, né, gente? Que loucura, que loucura. Paradinha rápida aí das nossas fofocas para eu fazer um convite a vocês. Vocês sabiam que vocês podem fazer parte do nosso clubinho de membros aqui do nosso canal? Sim, nós temos um clubinho aqui, tá? Só para fazer assim, ó. Só quem é VIP do nosso canal para ter acesso a conteúdos exclusivos que só quem é VIP tem acesso aqui no canal, tá bom, gente? Tá certo? Então faz o seguinte, vocês que querem se tornar membros do nosso clubinho, fazer parte da nossa louca turma aqui, tá? Vocês vão aí embaixo, na descrição, tá? Logo nos primeiros itens da descrição, tem os links para vocês fazerem parte desse tal desse clubinho, gente. Olha só. É na Aurelo e na Apoia-se, tá? Vocês acessam aí, tá? Clicam no link, acessam. E lá vocês, a partir de R$ 10 contribuindo, tá? Com R$ 10, vocês já fazem parte, já têm acesso a conteúdos exclusivos, vídeos que só quem é membro desse clube que vai ter acesso. Tá bom? Tá certo? Fora também todas as outras novidades que nós estamos preparando para vocês, que são VIPs do nosso canal. Então, não vai perder, você não pode ficar de fora dessa. Então, vai lá, acessa os links e seja membro do nosso clubinho. Tá certo? E a Thelma quebrou o silêncio sobre o tal do pedido de desculpas do Rodrigo Branco, né? Fez a ela depois, né, de ter perdido aí o processo, né? Que a Thelma moveu contra ele, né? Durante 6 anos, né? A Thelma ficou ali lutando praticamente sozinha, né? Não praticamente sozinha mesmo, né? Porque ele foi julgado à revelia, né? Porque ele não conseguia ser citado, né? Ninguém encontrou ele e aí ele sumiu, né? E aí ele teve que ser julgado à revelia e acabou sendo condenado a pagar uma boladinha aí, uma pequena fortuna para Dona Thelma Assis pelas falas, né? Ó, totalmente racistas, né? E bizarras que ele soltou aí, bizarras para dizer o mínimo, né, gente? Que ele soltou ali durante uma live, né? Quando a Thelma estava confinada no BBB. E aí a Thelma, né, deu entrevista para o TV Fama e falou sobre essa decisão dele aí de se pronunciar, né, e pedir desculpas a ela sobre o ocorrido. Aqui o que a Thelma disse, ó.
Eu acho que as pessoas têm o direito de evoluir, mas a luta antirracista precisa ser mais na prática, no dia a dia, do que midiática. E deu já uma alfinetada ali no Rodrigo, né, dizendo que ele usa a mídia, né, para poder se promover, né, para dizer, eu não sou racista, né, e tudo, né. Eu acho que ela já deu uma lapada ali nele. 6 anos revivendo uma dor, uma injúria racial, um crime, né? Que, como tal, tem que ser julgado. E assim foi. Foi uma juíza, uma mulher. É muito importante falar isso. Ela deu uma sentença muito embasada. Citou a Maju Coutinho, que é minha amiga, e foi ofendida também, porque o Rodrigo Branco também falou, né, nesse mesmo dia, né, nesse mesma live, o Rodrigo Branco fala, né? Ele fala que a Thelma só tinha torcida, trocando em miúdos, né? A Thelma, ele disse que a Thelma só tinha torcida porque ela é negra, coitada, né? E a Maju, ele disse a mesma coisa, que a Maju estava no posto que ela tá, né? Como apresentadora. Na época, eu acho que ela estava no jornal Hoje, a Maju. E aí ele disse que a Maju era péssima, né? E só estava no posto que estava por causa da cor. Tipo assim, é a cota, sabe? E aí ele falou isso nessas falas, foi bombardeado, foi cancelado, né? Criticado com toda razão, né? E aí agora teve a Thelma entrou na justiça contra ele depois que saiu do BBB. E aí agora, esse ano, teve a decisão da justiça aí, né? E a Thelma continuou, gente, ó. Que bom que foi resolvido como tem que ser, judicialmente e de uma forma educativa, para que esse Brasil, que é tão racista, que tem pessoas que se colocam nesse lugar, que sofram as consequências de forma judicial. E ela também falou que não pensou nunca em desistir do processo, até mesmo com a demora, né? Porque foram 6 anos, né? Imagine a demora, né, para a justiça chegar a uma conclusão, né? Mesmo com essa demora, ela disse que nunca pensou em desistir. Ela falou o seguinte: para mim foi uma prioridade. Se aconteceu de forma pública, o respaldo e toda a repercussão pública se fizeram necessários. Por isso acontece todos os dias na vida e as pessoas são invalidadas, são minimizadas pela cor da pele, que é o que a gente é, tá? E aí, gente, ela foi questionada também sobre o apoio de alguns famosos deram para o tal do Rodrigo Branco, né? E aí teve Débora Seco, Adriane Galisteu, Lívia Andrade, Astrid Fontinelli, Xuxa, o próprio Juno também, né? Simone Mendes, e nossa, uma afinidade de artistas que depois que o Rodrigo fez a publicação, né, pedindo desculpas a Thelma, muita gente foi apoiar ele, né, falar que parabenizá-lo, né, dizer que ele foi muito corajoso por reconhecer o erro dele e tal. E aí a Thelma deu uma de direita aí também nessas celebridades aí que ficaram do lado dele, né? Aí ela falou o seguinte: eu acho que as pessoas têm livre-arbítrio para fazer suas escolhas, mas a gente não está falando de um erro, a gente está falando de um crime. E aí, quem quis ser conivente, apoiar, passar a mão, que arque com as consequências. Mas o que me deixa feliz é que o povo está vendo, cobra coerência, cobra responsabilidade. É realmente porque esses artistas eles foram muito massacrados, né? E aí alguns deles voltaram atrás, como a Anitta, né? A própria Xuxa voltou atrás, deixou até de seguir o Rodrigo Branco. Enfim, né? Então tá aí o posicionamento da Thelma. Eu acho que é até um pouco óbvio, mas é bom reiterar, né, que eu não coloquei o vídeo aqui da Thelma falando, porque esse vídeo é da Rede TV, né? É do TV Fama. E aí, se eles quiserem dar strike no meu canal, se eu colocar aqui o vídeo, né, e quiserem dar strike no meu canal, então
para evitar isso, tá? Eu coloquei só as falas dela aqui, mas deu para entender, né? Basicamente, o que é, gente? Deu para entender, né? Muito se foi falado sobre isso, né? Sobre esse caso, né? Eu vi muita gente dar suas opiniões, muito foi dito, né? Mas um assim que me deixou reflexivo foi de que as pessoas falaram assim, todo mundo foi lá abraçar o Rodrigo Branco, né? Quando ele veio pedir desculpas e foi mostrar a força dele, né? A coragem dele, né? De assumir o seu erro, né? Que não é um erro, é um crime, então é uma coisa muito mais grave do que um simples erro. O que me tocou bastante foi uma pessoa que disse que ninguém foi lá parabenizar a Thelma, né? E isso que eu fiquei assim pensando, nossa, verdade. Não vi essa comoção toda quando saiu a notícia de que a Thelma tinha ganhado o processo, né? Não vi essa comoção toda de artistas, né? E aí é um momento assim que a gente para pensar, né? De que lado a gente tá, né? De que lado a gente vai ficar, de que lado, de que partido a gente vai tomar, né? E muito se falou também sobre o pacto da branquitude, né? Como os brancos eles meio que se defendem, né? Se armam e isso foi e essa comoção toda para cima do Rodrigo Branco depois do pronunciamento dele, né? Demonstrou muito isso, né? Como o tal do pacto da branquitude ele é forte, né? E, e ele chega a ser avassalador, porque involuntariamente, né? Tanta gente foi lá afagar o Rodrigo Branco, né? E deixar a Thelma de lado. É uma loucura, eu acho isso, né? É um momento de reflexão, assim, um ato para se pensar, né? O quão doida é a nossa sociedade, né? E quem assiste Coração Acelerado aí? Quem assiste Dando a Xepa aí? Ai, ai. Essa piada nunca vai morrer, gente. Nunca vai morrer. Ninguém, ninguém tá assistindo Coração Acelerado nessa novela aí que flopou, né? Foi difícil para a Globo, né? Tentaram de todas as formas emplacar, mas não rolou, né? Tá acabando, tá terminando, mas os ânimos lá dos atores da novela, né, estão exaltados. Isso mesmo. Isso porque tem uma pessoa lá, uma das protagonistas da novela, né, que está sendo apontada como está fazendo ataque de estrelismo. Gente, olha só, gente, ataque de estrelismo de coração, porque está fazendo coração acelerado, onde já se viu, né, gente? Que loucura. É isso tudo porque a gravação do último episódio, do último capítulo, né, de Coração Acelerado, que foi gravada na última terça-feira, tá? E agora chegaram, né, as informações de que elenco e equipe técnica tiveram que interromper os trabalhos por um tempo, né, enquanto aguardavam a estrela chegar, né, a bonita chegar, que estava atrasada, gente. Isso mesmo. Estamos falando de Isadora Cruz, que é a protagonista da novela. Ela faz a Agrado, tá? Na trama. E aí ela teria, na verdade, parece que isso já é recorrente, né? Os ataques de estrelismo da tal da Isadora parece que tem sido recorrentes, tá? E o pessoal tem se desagradado, né? E ela tem atrasado. Isso parece que não é novidade, tá? Esses atrasos dela e outras exigências que ela estaria fazendo por sob a batuta, né, de que ela seria
a protagonista da novela, né? Sob essa alegação, né? E aí, gente, o bicho tá pegando. E aí, a coluna da Fábia, não, a coluna da Carla Bittencourt, tá? Descobriu que durante as gravações do último capítulo, um climão aconteceu, né? E causou um momento totalmente constrangedor durante as gravações lá, tá? Inclusive, nas gravações estava lá Marcos Caruso, medalhões, né, da Globo, Marcos Caruso, que está nessa novela. Coitado, Marcos Caruso, né? Entrou numa furada. Né? Todo mundo estava lá. E estava também a Ana Castela. Ana Castela também, que teve que estar nessa novela e teve que esperar a Bonita chegar. Inclusive, um dos momentos mais constrangedores da noite foi quando o Felipe Bragança, não sei se foi noite, né? Do dia, daquele dia ali, né? Do dia de gravação. Um dos momentos mais constrangedores da noite foi quando o ator Felipe Bragança, que faz o João Raul, tá? Que é o, para quem não sabe, que muita gente não sabe, e eu também não sabia, ele é o par romântico da Isadora, né? Ele faz o João Raul, que é par romântico da Grado, que é personagem da Isadora. Então, ou seja, eles fazem parzinho, casalzinho lá na novela, entendeu? O Felipe Bragança chegou a subir no palco, pegou o microfone e falou que todos estavam esperando apenas uma pessoa. E ele ressaltou ainda que a Ana Castela estava lá, né, ali, que é uma, ela é uma atriz, entre aspas, né, convidada, né, ou seja, ela não está ali trabalhando sempre e ainda teve que passar pelo constrangimento de esperar a tal da Isadora aparecer. E como eu falei, né, essa não foi foi meio que a gota d'água, né, para o pessoal e foi meio tarde, né, para poder criar esse motim contra a tal da Isadora, né, gente? Porque já no último dia de gravação, né, na gravação do último capítulo, eles resolveram se rebelar contra a Isadora, né? Tinha que ser feito antes, né? Cortar as asinhas dela antes, mas aí não cortaram, aí pronto, gente. Aí o babado já estava feito, né? A coisa já tinha degringolado já de vez, né? Inclusive relatos de uma fonte, né, ligados à reportagem da Carla Bittencourt, né, informaram que existem várias reclamações já, né, sobre o comportamento da Isadora no set de gravações. E, dentre, né, as maiores reclamações estão o atraso dela para chegar, né, lá no Estúdios Globo, Projac, né, mudanças no visual da personagem momentos antes de entrar em cena, né, obrigando a equipe de caracterização e continuidade a refazer ajustes. Olha, imagina, gente. Pedidos de alterações em roteiros e longos períodos de espera impostos ao elenco e aos profissionais da produção. Integrantes aí da equipe, eles descrevem, né, o dia a dia das gravações com a Isadora em uma verdadeira dor de cabeça. Tudo por causa desses episódios aí, né, que ela protagonizou aí nesses últimos meses de novela, tá? E o clima de insatisfação, né, da equipe ficou evidente durante a festa de encerramento da novela, né, que aconteceu numa casa noturna lá no Rio de Janeiro, depois, né, depois das gravações desse último capítulo aí. Gente, babado. Disseram que chegou um momento lá que ficaram exibindo fotos do elenco, né, num telão, né, exibia fotos de todos os elencos e todo mundo que aparecia, né, o pessoal gritava, fazia festa, né, sei lá, Marcos Caruso, né, Felipe Bragança, sabe assim, o pessoal comemorando, né,
porque o final da novela, porque estava aparecendo ali. Mas disse que quando aparecia fotos da tal da Isadora, ninguém disse que era um silêncio, gente, que ninguém se manifestava. E isso acabou chamando a atenção do pessoal da homenagem, tá? A Carla Bittencourt procurou a Isadora e a TV Globo, tá? Só que eles não se manifestaram até a publicação lá da matéria dela, né? Então a gente não sabe o posicionamento deles, mas fica aí, né, o registro, né, do final dessa novela que já não foi bem, né? Aí tem um final desse, caótico desse jeito, né, gente? Que uma loucura, né? Eu queria ver a cara dela, né? Quando aparecia o pessoal, né? Ela aparecia lá no telão e ninguém fazia nada. Eu queria ver a cara dela, como é que ela reagiu, com o constrangimento que deve ter ficado. O irmão da influenciadora Virgínia, William Pimenta Guzmão, foi condenado pelo ato de importunação sexual pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás na terça-feira, gente. Esse processo já está rolando aí na Justiça desde 2023, tá? E segundo aqui o portal Léo Dias, os desembargadores entenderam que havia provas suficientes para condená-lo por um dos episódios que ele é acusado, né, de importunação sexual. Ele foi processado também por um outro ato de importunação sexual, só que esse segundo ato ele foi absolvido. Mas nesse caso, né, ele foi condenado a partir de uma denúncia, né, que foi feita no Ministério Público lá de Goiás. E é uma reviravolta, né, porque ele já tinha sido julgado em 2025, tá? E tinha sido absolvido do crime, né? Porque o juízo considerou que as provas produzidas não eram suficientes para provar o caso e dar uma condenação. Porém, o caso foi reexaminado pela primeira Câmara Criminal, tá? E aí se concluiu que o tal desse primeiro episódio, né, que foi narrado, né, teria sim provas e evidências, né, de que o crime teria sido consumado, tá? Crime aí previsto no artigo 215-A do Código Penal. A decisão foi unânime e contrariou até o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, tá? Que havia defendido a manutenção da absolvição. E para resumir aqui o crime, né, gente, teria acontecido em abril de 2023, tá? Os dois crimes, os dois episódios de importunação sexual no qual ele foi julgado, tá bom? O primeiro seria de uma moça chamada Rauriceia, tá? E ela disse que tudo aconteceu da seguinte maneira: ela tinha pedido para ele tirar uma foto com ela, né? Só que aí no momento, enquanto a amiga dela tirava a foto, né, fazia um bumerangue, né, que é aquele filtro do Instagram, né, que faz a pessoa ficar fazendo assim, né, fazendo movimentos repetidos, né? Enquanto ela fazia esse bumerangue, o tal do William, ele teria colocado as mãos dentro das calças dela, tá? E tocado as partes íntimas dela sem o consentimento. A Rauriceia disse que no momento do ocorrido ela ficou paralisada, não teve como reagir, e só contou o que havia acontecido para a esposa dela, Juliana, tá? Tempos depois, né? E depois também ela contou para uma amiga, que disse que viu toda a situação, só que à distância. O segundo caso teria acontecido com a própria Rauriceia, novamente, tá? E o William teria se aproximado dela, né, sob o pretexto de procurar um amigo,
E durante o contato, né, ele voltou a colocar as mãos nas partes íntimas dela, voltou a colocar a mão dentro da calça dela, gente. Que absurdo. E aí disse que até a própria Juliana, né, a esposa da Rauriceia, teria questionado a ele que horas que ele iria parar de enfiar a mão na roupa dela. Diante de tal fato, né, o casal decidiu ali gravar, né, uma eventual nova abordagem ali do William, tá? E procurou um segurança para denunciar o que estava acontecendo. O segundo episódio, os desembargadores acharam que não haviam alegações, apesar das alegações, né, não haviam evidência suficiente, né, para poder condenar o William, né? Mas o primeiro caso está de pé e eles acharam que sim, que teria sim motivo para que motivos que caracterizariam uma importunação sexual, e aí ele foi condenado sim. E depois da decisão da justiça, a Rauriceia, ela foi entrevistada pelo portal Léo Dias. E aí ela afirma que ela sofreu ataques à própria reputação dela durante o processo, gente. Foram 3 anos de processo, né? Ela diz o seguinte, abre aspas aqui, eu só queria que isso não ficasse impune, sabe? Que as pessoas não se silenciassem porque o William é o irmão da Virgínia. Não, ele fez um crime. E aí ela lembrou também que ele chegou a atacá-la, né? O próprio William, né? Na época, desmentindo, negando os fatos, né? Ele chegou a atacar e acusou ela de estar fazendo isso para ganhar visibilidade, porque ele era irmão da Virgínia e tal. E aí ela diz o seguinte, na época em que ele me massacrou, ele colocou minha imagem dizendo que eu sou biscoiteira, interesseira, que eu queria seguidores. Ele realmente acabou comigo aqui em Goiás. Ixi, gente, pesado, hein? Inclusive, ela disse que ela é reconhecida, né, em Goiás como a moça que denunciou o irmão da Virgínia, né, que mentiu, né, para ganhar seguidores, tá? Segundo ela. E que a vida dela foi desgraçada depois de tudo o que aconteceu, enquanto ele continua vivendo a vida dele normalmente. Ela disse que gasta dinheiro com psicólogo, psiquiatra e que ele fez um inferno na vida dele. Inclusive, ela disse que ela acusou uma advogada dele de persegui-la. E isso teria feito até ela sair do próprio trabalho, né? Por causa disso. Mas esse caso tá longe de acabar, gente, porque segundo aqui o portal Léo Dias, né, os advogados, né, do William vai recorrer da decisão. Eles enviaram uma nota, né, pro portal do Léo Dias, tá? Que diz o seguinte: informamos que a decisão não é definitiva, pois trata-se do julgamento de um recurso dos assistentes de acusação. Embora a defesa respeite o entendimento dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás, manifesta sua veemente discordância com a condenação, uma vez que o réu nega Nossa, que palavra é essa, gente? Peremptoriamente. Nossa, nunca tinha ouvido falar essa palavra. A prática do fato que lhe é falsamente imputado. O que significa peremptoriamente? O perentoriamente. Gente. Aí eles continuam. Diante da inocência do acusado e da contradição entre o resultado do julgamento e o entendimento do Ministério Público e da linha de defesa,
considerando que a decisão não é definitiva, ainda cabe recursos do Tribunal Superiores que serão utilizados dentro das possibilidades legais. Tá aí, essa foi aí a nota aí da defesa do William após a condenação dele no caso de importunação sexual Rauriceia, lá que aconteceu lá em Goiás, tá? Então, o negócio não acabou, vai ter novos desdobramentos, né? Outros episódios, e a gente vai ficar de olho por aqui para ver como é que vai acontecer esse caso. Isso é tudo, pessoal! Ficamos por aqui. Essas foram as fofocas do dia, gente. Quero agradecer todo mundo que ficou aí até agora vendo essas nossas fofocas, né? Curtindo, comentando com a gente, né? Compartilhando o nosso conteúdo, tá bom? Então, gente, muito obrigado, tá? Por vocês terem ficado até aqui. Valeu, tá? Valeuzão. E agora é o momento de vocês darem a sua opinião, falarem o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aqui hoje. Soltando aí nos comentários os seus pareceres, tá? Do que vocês acharam das nossas fofoquitas de hoje, tá bom? E hoje foi coisa, né, gente? Teve treta de jornalista, né? Lá de jornalistas, treta de jornalistas, né? Teve também imbróglios judiciais aí, teve condenado da justiça, teve de tudo, né? Teve de tudo aqui hoje. Aliás, teve muita justiça hoje, né? Teve 3 notícias de justiça. Que loucura, e teve babado também, né? Da atriz lá, né? Que tava atrasando, né? E tava perturbando todo mundo. Ixi, o babado foi certo hoje, viu? Foi muito bom, tá? Quero dizer que eu volto na segunda-feira com mais um Fofocar pra vocês, tá certo? Mas antes eu quero pedir pra vocês darem o seu like. Deixe seu like, que faz muita diferença, é muito importante, entendeu? Faz o nosso trabalho ser divulgado, ser recomendado para mais pessoas. O YouTube acaba recomendando. Quanto mais like tiver, mais recomendado o vídeo é. Então, por favor, gente, deixe seu like, não custa nada, é de graça, tá? E vocês ajudam o nosso canal a subir, tá bom? Ajuda também a subir, sabe o quê? Se inscrever no canal. Se você gostou e quer continuar fazendo parte da nossa comunidade, então é só vocês seguirem a gente no nosso canal, tá bom? Seja um inscrito e aí você vai ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Você ativa o sininho, ativa as notificações e aí toda vez que tiver vídeo novo no canal, você vai ser avisado, tá certo? E também quero chamar vocês, convidar vocês a serem membros do nosso clubinho. Nós temos um clubinho aqui, tá? A partir de R$10 vocês já têm acesso a conteúdos exclusivos que nós fazemos só para quem é VIP do nosso canal. Só quem é VIP do nosso canal tem acesso, tá? Os links para entrar no clubinho na Aurelo e no Apoia-se, tá? Estão aí embaixo na descrição, tá? Logo abaixo, os primeiros itens da descrição são esses links, né? Para vocês acessarem o clubinho lá, tá bom? Aí vocês pagam a partir de R$10 e já estão aptos aí a conferirem todas as novidades que a gente preparou somente para você. Tá certo, gente? E siga a gente nas redes sociais também, @VamosFofocar em todas as redes sociais, tá? Lá nas redes sociais vocês também conferem as fofocas, tá? Tem os nossos cortes e vocês também ficam bem informados e por dentro de tudo que acontece nesse mundo pantanoso dos famosos, tá? Lá também nas nossas redes sociais, @VamosFofocar em todas as redes. Ok, gente? Tá certo? Olha, bom fim de semana, espero que vocês curtam bastante, se divirtam e na segunda eu tô de volta, tá? Beijo, gente! Tchau! Valeu!